Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, novamente, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta terça-feira, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 11, versículos do 37 ao 41. Hoje, o Evangelho nos apresenta um momento em que Jesus aceita o convite para ir jantar na casa de um fariseu. E como nós já sabemos, os fariseus faziam parte, entre os judeus, de um grupo de pessoas que eram conhecidos por observarem estritamente todas as normas e regras que continham os livros da lei do Antigo Testamento. E quando Jesus começa a comer, este fariseu observa que Jesus não tinha lavado as mãos para comer. E não se tratava apenas uma questão de higiene, isso era o que menos contava, inclusive. Hoje temos essa preocupação muito grande em lavar tanto as mãos pela questão do coronavírus e de outras contaminações, mas naquele momento se tratava unicamente de uma questão ritual, porque as leis indicavam que antes de comer precisava lavar as mãos, e este fariseu observa que Jesus não o tinha feito e começa a questionar. Se ele se diz Deus, se ele se diz Mestre, Senhor, o enviado, como que ele pode não cumprir uma lei tão simples? E a partir disso, Jesus começa a lhe dar um ensinamento muito grande. E começa a questionar e, ao mesmo tempo, fazer com que aquele fariseu observasse o erro em que estava caindo, porque estava muito preocupado apenas com aquilo que era externo. E Jesus diz, olha, vocês lavam os copos e os pratos por fora, mas dentro de vocês estão cheios de devassidão, estão cheios de vícios, e Jesus enumera muitos pecados e impurezas que traziam dentro de si, apontando para ele e para as pessoas que ali se encontravam que existia algo que era muito mais importante do que lidar com aquelas leis que haviam muitas vezes perdido o seu sentido, e principalmente que era muito mais importante lidar com aquilo que era interior à pessoa, aquilo que estava do lado de dentro, porque estavam tão preocupados unicamente com as coisas externas que deixavam de observar o valor, a importância e a necessidade de cuidar do seu interior, do seu coração. E é interessante que Jesus fala que se eles quisessem ter um coração puro, se quisessem ficar limpos e puros, eles tinham que dar esmola e não ficar lavando o prato por fora, por dentro, etc., preocupado com essas regras sem sentido naquele momento, enquanto determinação de uma lei, mas que eles precisariam, portanto, praticar obras de amor, obras de caridade, porque estes eram os gestos que realmente seriam capazes de purificá-los. Diante disso, é necessário nos perguntar, e eu acredito que você já está se perguntando, como você está interiormente e o que você tem feito para poder purificar-se e se tornar uma pessoa a cada dia melhor. Como você tem cuidado do seu coração, do seu interior, das coisas que brotam de dentro de você, e como você tem também feito um serviço de amor, de caridade, de generosidade para as outras pessoas. Peçamos ao Senhor que te ajude, que ajude também a mim, para sabermos responder a estas perguntas e assim vivermos menos preocupados com questões externas e de pouco valor, mas voltemos o nosso olhar e nosso cuidado ao nosso interior e cuidar daquilo que realmente é necessário. Que Deus nos abençoe.